Hi, my friends do oitavo ano, good morning, bom dia a vocês. Então estamos na nossa segunda aula desta semana, não é? Vamos continuar os nossos conteúdos a partir da página de número 20, página de número 20, ok? Bom, nós temos um pequeno listen up, certo? E a gente começa o nosso listen up com duas questõezinhas aqui, tá? Bom, a primeira é discuss with a partner. Como vocês não têm um partner, vocês farão essa atividade sozinhos em casa. Vocês podem me dar as respostas no caderno de escrever, tá legal? Olha só, discuss with a partner. Vamos discutir com um colega. Na letra A, do you know where the things you buy come from? Você sabe de onde as coisas que você compra, você sabe de onde elas vêm, certo? Depois, in the letter B, are these any factories and industries in your city? What do they produce? Of course, aí na cidade de vocês, né, onde vocês moram, tem sim uma fábrica e a gente sabe que eles produzem. A pergunta é, existem fábricas ou indústrias na sua cidade, no lugar onde você mora? Se sim, o que eles produzem? Então vocês me darão a resposta. Lembrem, estudantes, essas respostas precisam ser sempre in English, alright? Depois, na letra C nós temos do you know anyone who works na factory? What do they do? Você conhece alguém que trabalha numa fábrica? O que essa pessoa ela faz? Tá legal? Então vocês me darão essas respostas aí também. Perdãozinho. Bom, na número 2 nós temos let's check out some of the steps na factory production process. Bom, vamos checar alguns passos no processo de produção das fábricas, ok? Label the image with the words from the box. Então a gente tem aqui um quadrinho verde, tá? E vocês vão completar para mim aí com as palavras que nós temos. Nós temos o seguinte: quality control, controle de qualidade. Logistics, a logística. Packing. Manufacturing. Raw material, assembly, ok? Bom, então vocês têm essas essas 6 palavras, ok? Nós vamos colocar a número 1 em raw material, ok? Number 1, ok? Primeiro, o produto, ele chega, não é? Então, raw material, o produto chega cru, ele vem aqui por essa esteira inicial, não é? Não sei se vocês conseguem ver. Coloquem lá raw material number 1. O number 2, ele passa pela manufacturing, ele começa a ser, não é, manufaturado, ou seja, começa a ser moldado, aquele produto começa a ser montado, não é? É o number 2. Para o number 3, ele vai para o assembly. Number 3. Então, aqui embaixo, no terceiro quadrinho, colocaremos assembly, que é a partir do momento que ele começa a ser testado, certo? Depois, vai para o 4, o quality control, onde uma pessoa começa a verificar um por um, ok? Dos objetos, e aí, né, ela testa o objeto para saber se ele está realmente funcionando, se ele está pronto para ser vendido. Esse é o número 4, ok? O quality control. Para o número 5, ele é packing, embalado, tá? Então, os produtos vão para as caixas para serem embalados, ok? E depois, logistics. A logística se encarrega de despachar aquele produto, não é? Para o seu destino final, ok? Então, nós vamos começar com quadrinho 1, número 1, bem aqui em cima. Raw material, o produto cru, não é? Number 2, bem aqui no segundo quadrinho já embaixo. Manufacture. Assembly é o number 3, bem aqui. Bem aqui onde nós temos esse rapazinho mexendo, não é, no aparelho, é o quality control. Bem aqui em cima, embaixo, é o packing, o número 5, embalagem. E aqui esse rapaz saindo com as caixas é logistics. Então vocês vão organizar essas palavras do quadrinho verde, tá? As palavras do quadrinho verde aqui na figura, como eu acabei de mostrar para vocês. E aí a gente passa para a página 21 do nosso material didático, onde a gente vai fazer o seguinte: nós vamos trabalhar com os connectors. Teacher, o que são connectors? Olha só, temos aqui algumas palavrinhas. First, deixa eu baixar aqui o meu computador para vocês verem melhor. Isso. First, que quer dizer primeiramente, primeiro de tudo.
Then, então, depois, não é? Então, depois. Então, first I go to school, then I start my class. Então, primeiro vou à escola, depois eu começo a aula, ok? After that, depois disso, ok? After that, depois disso. After that, I have a break. Depois da aula eu tenho um intervalo. Depois disso, depois da aula, eu tenho um intervalo. Next, então próximo, então, ok? Eu tenho outra aula. Next, I have another class. Então depois eu tenho outra aula. And finally, I go home. E finalmente eu vou para casa. Então aqui nós temos alguns conectores, certo? São palavras que vocês vão utilizar para ligar sentenças, ok? Vamos acompanhar aí na página 21 que nós temos essas possíveis definições, tá? Bom, nós podemos usar conectores para linkar, ok? Para fazer o link entre sentenças ou ideias numa sequência, numa ordem clara, ok? Ouça novamente, ok? Nós vamos escutar a track 16. Vocês vão escutar aqui um pequeno áudio que eu vou colocar para vocês na boombox e vocês vão escutar as informações. E aí vocês vão completar com essas palavras aqui que eu dei para vocês. Já está na ordem, certo? Então apenas apliquem as palavras corretamente aí, certo? No material de vocês. Let's go! Track 16. The production process starts with the design. First, a designer comes up with an idea based on the target public, their interests and needs, fashion trends, and so on. And it's time to pick up some raw material and build up a prototype following the designed pattern. Once the prototype is approved, it's time for the factory to manufacture and assemble the product. After that, the product goes through an inspection and a tester does the quality control. If it fails the test, it goes back to the factory for repair. Approved, it's time for the packing process. Next, when the product is ready, logistics ships packages to suppliers who stock the products in warehouses. The shopper deals with the supplier and offers the product to the final consumer. Alright? Então, olha só. Já havia dado as respostas para vocês. Nós estamos só relembrando, não é? Algumas informações sobre o nosso processo aqui dos manufacturers, das indústrias. E aí nós temos: first, a designer comes up with an idea. Then, it's time to pick up some raw material. After that, the product goes through an inspection. Next, when the product is ready, logistics ships packages. And finally, the shopper deals with the supplier. Ok? Essas são as informações que nós temos aí. Bom, eu quero saber nas perguntas 2, 3 e 4 o seguinte. Na número 2, qual conector dessas 5 que nós encontramos aqui, qual dessas palavras é o primeiro passo? Ok? Qual dessas palavras indica que o primeiro passo de uma ação está sendo dada? Por exemplo, primeiro eu faço tal coisa, depois eu faço isso. Na sequência eu faço isso, depois disso eu faço isso, finalmente faço aquilo. Então, eu quero saber qual dessas 5 palavras, tá legal? É o primeiro passo. Então, vocês vão escrever aqui para mim a palavra que é relacionada, o conector que é relacionado ao primeiro passo do processo. Na número 3, qual indica o último passo? Qual indica o último passo? Ou seja, chegamos no final, não é? Então, qual dessas palavras indica que a gente chegou no final do processo? Na número 4, quais palavras têm o mesmo significado? Elas são similares, ok? Quais dessas 5 têm o mesmo significado? Ou seja, tanto faz se eu coloco elas no meio da frase, não é? Em ordens diferentes, elas significam a mesma coisa. Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho e me deem essas respostas. Bom, vocês farão no Your Turn para mim o seguinte, tá? After that, finally, first and then estão nesse quadrinho verde que nós temos bem aqui. Vocês vão ler esse parágrafo e colocar essas palavras do quadrinho verde, esses conectores, dentro do nosso texto, ok? Então vocês vão fazer o seguinte: ler para mim e colocar na ordem. Teacher, tem uma ordem exata para as duas palavras do meio? Não tem. Tá? Se você coloca uma, se você coloca outra, elas estarão corretas, tá bom? Existem 2 possibilidades aí que podem acontecer e elas podem ser invertidas sem problema nenhum. Só não temos opções
para a primeira e para a última, né? Que são a palavra específica para a primeira e para o último espaço. Tá legal? E aí a gente chega na questão de número 2 do nosso material didático. Imagine you have to buy new sneakers. Você tem que comprar tênis novos. How would you get the money? Como você pegaria o dinheiro? Como você conseguiria? Where would you go? Onde você iria? How would you choose them? Como você os escolheria? How would you pay? Como você o pagaria? Write down the steps in your shopping process. And don't forget to use connectors. Bom, então vocês farão o seguinte para mim. Aqui nesse espaço, tá? Vocês vão escrever o seguinte. Bom, como que eu preciso de sapatos novos, mas eu tenho todo um processo. Preciso alcançar o dinheiro, preciso ter o dinheiro, não é? Eu preciso ir ao shopping, eu preciso escolher o sapato e eu vou ver como eu pago por esse sapato. Pode ser dinheiro, pode ser cartão de crédito. Então vocês vão fazer o seguinte, nessas linhas que estão aí embaixo na questão de número 2, vocês vão descrever o processo de vocês, como vocês farão isso. Primeiro eu preciso fazer, então eu farei tal coisa. Depois disso irei ao shopping e finalmente vou pagar com o dinheiro que eu tiver. Basicamente é essa a ideia, tá? Vocês vão escrever para mim na nossa question de number 2. Alright? Eu acho que vocês já têm bastante atividades por hoje, então acho que a gente já para por aqui. Ok, my friends? Have a nice time. A gente se fala no nosso ambiente virtual. See you!